Oi, pessoal. Ó, tô aqui de novo. Para aqueles que eu prometi que eu ia fazer o resumo da pregação da Marinês nos cultos de quarta-feira, escrever às vezes fica difícil para mim por causa da artrose, eu resolvi gravar, tá? Então, nós estamos na segunda mensagem pregada pela pastora Marinês, sobre os vasos frágeis nas mãos poderosas de Deus. Mas antes, deixa eu fazer uma parte aqui. Essas pregações estão na nossa igreja, tá, gente? E se vocês quiserem ir lá comprar, é baratinho o CD. Quem quiser ouvir a pregação pela própria Marinês, né? Vai lá, compra o CD, é baratinho, porque o que eu tô fazendo aqui é um simples resumo e eu não chego nem ao dedo mindinho dela. Então, ó, o nosso personagem vai ser Jairo, tá? Então, ela falou sobre as pessoas da nossa família, sobre a fragilidade da nossa família, da minha e da sua família. Então, assim, sabe, existem às vezes pessoas na nossa casa, na nossa família, que a gente não tem afinidade, não, sabe, a gente tem uma certa assim, como que eu vou dizer, uma certa implicância, né? Assim como às vezes as pessoas têm implicância conosco também, né? Mas a gente tem que ter consciência de uma coisa: Deus ama aquela pessoa do mesmo jeito que Ele ama a mim e a você. Ele ama aquela pessoa também, sabe? Mesmo que você não suporte ela, viu? Ele ama igualzinho a mim e a você. Então, assim, qual é o primeiro passo para que Deus comece esse processo na nossa família? Você quer um processo na sua família? E eu quero um processo na minha família. O processo de Deus eu quero, é bem-vindo, né? Então, assim, o primeiro passo é quando a gente se dispõe a pedir socorro para Deus, né? Porque quando você se dispõe a pedir socorro para Jesus, é assim, você deixa seu orgulho de lado, você coloca a sua dependência em Jesus, você mostra para Ele assim que você realmente está dependendo dEle, que você quer a ajuda dEle, né? Então o primeiro passo, né, você que quiser anotar aí, que a pastora Marinês colocou pra gente, é quando nós nos dispomos a pedir socorro a Jesus. E foi assim que Jairo fez. Jairo é o nosso personagem, né? Aí você anota aí Marcos 5, 21, 22. Todos os versículos são lindos e importantes para a nossa vida, gente. Eu gostaria de ler todos, mas não dá, senão o vídeo ia ficar muito longo, o resumo ia ficar muito longo, né? Então você anota aí, Marcos 5, 21, 22. Então, Jairo, a filha dele estava doente, quase morrendo, e ele foi pedir socorro a Jesus. Ele saiu em busca de Jesus para curar sua filha doente. Mas sabe, antes da gente tomar essa posição de pedir socorro a Jesus, nós precisamos saber o quanto eu e você queremos essa ajuda das poderosas mãos de Deus na nossa família. Primeiro nós precisamos nos fazer essa pergunta, né? O quanto nós queremos essa ajuda. E é verdade que Jesus pode quebrar todas as barreiras, pode fazer milagres na nossa família, pode quebrar toda a rotina, fazer a diferença, mas nós precisamos querer. Sabe? Você precisa realmente pagar um preço de oração, você precisa querer, sabe? E sabe, queridos, às vezes a gente, conforme a pastora Marinês colocou, às vezes está faltando lágrimas no altar, lágrimas aos pés da cruz, sabe? Às vezes está faltando coração quebrantado, sabe? Às vezes está faltando um desejo verdadeiro, um querer verdadeiro, que o processo aconteça na nossa família, sabe? Às vezes nós temos medo, não confiamos em Jesus o suficiente, ficamos com medo do que Ele vai fazer, das mudanças, embora a gente queira, a gente tem também o medo. Então, é preciso, sabe? Essa entrega, é preciso esse querer verdadeiro, né? E a pastora Marinês citou pra gente, né, a história de Santo Agostinho. Você sabia que Santo Agostinho foi um homem promíscuo até os 35 anos de idade? Eu não sabia. Então, só que por trás disso, ele tinha uma mãe que orava por ele, que pedia a Deus por ele. Ele tinha essa mãe que pedia a Deus por ele, que orava por ele, né? Ela não desistiu dele. Então, por isso, Santo Agostinho se tornou, né, o homem que ele se tornou, né? Que tantos de nós publicamos as frases dele no Face, né? Então, ele se tornou essa pessoa, né? Esse homem, né?
de homem de Deus, homem de fé. Então, sabe, anota aí também Marcos 5:23. Eu não sei se eu já falei, mas anota aí. A salvação da nossa família toda, ela precisa ser a nossa prioridade. Sabe? A salvação precisa ser a nossa prioridade. A salvação da nossa família precisa ser a nossa prioridade. Será que a salvação da minha família e da sua está sendo a nossa prioridade mesmo? Então, nós precisamos nos perguntar isso. Será que as minhas orações, a prioridade está sendo a salvação da minha família? Será que eu estou tendo fé, né? Fé nesse Jesus, fé na salvação da minha família? Então, gente, enquanto Jairo estava ali falando com Jesus, a filha dele veio a falecer. Enquanto ele falava com Jesus, a filha dele veio a falecer e, né, Jesus sabia disso, né? Então, daí a Marinês colocou uma coisa assim que eu não vou esquecer, sabe? Sabe quando você vê que na tua vida tudo piora? Você sabe que muitas vezes quando vai acontecer algo bom, tudo piora? Antes tudo piora? Sabe aquela coisa assim, gente, desculpa o tanto que tá tremendo esse tablet, é minha mão aqui. Então, sabe assim, quando você vai reformar uma casa, sabe? Bom, faz de conta que a nossa família é uma casa, faz de conta que eu sou uma casa, você é uma casa. Então você vai lá reformar, daí você mexe aqui, mexe ali, de repente você vê assim que não adianta, você vai ter que destruir tudo para recomeçar. Então é assim, às vezes precisa dar tudo errado para depois dar certo. E a nossa vida com Deus é dessa forma também, né? Então, gente, a filha de Jairo havia morrido, né? Ali, enquanto ele falava com Jesus. Então, tudo tinha piorado, né? Mas Jesus tinha dito a ele, né? Que ele fosse lá e que ele apenas tocasse na sua filha, que ela iria sarar, né? E o que é interessante que mesmo Jesus tendo dito isso para Jairo, ele não deixou Jairo sozinho, sabe? É porque Jesus, ele nunca nos deixa sós. Mesmo ele tendo dito isso, ele acompanhou Jairo. Ele ia indo com Jairo, né? Aí você anota aí agora Mateus 7, 7 e 8, tá? Mateus 7, 7 e 8, né? Então, para que o processo de Deus continue acontecendo em nossa família, nós temos um segundo passo ainda a dar, conforme a pastora Marinês nos ministrou. Que passo é esse? Permitir que Jesus tenha sempre a última palavra sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Será que eu e você estamos permitindo isso? Será que nós estamos permitindo isso? Que Jesus tenha a última palavra sobre a nossa vida? Será que estamos? Será que não é bom a gente parar um pouquinho agora e nos perguntar sobre isso? Se nós estamos permitindo isso? Porque isso é importante. Sabe, às vezes nós ficamos ouvindo pessoas que vêm falar conosco, até às vezes as pessoas têm até boa intenção, sabe? Mas nós não podemos deixar que elas tenham a última palavra sobre a nossa vida, sobre aquela situação que a gente está vivendo. São os profetas, ditos profetas, sabe? Que às vezes nos cercam e querem ter a última palavra sobre a nossa vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a última palavra da nossa vida é só Deus que pode ser, que pode ter, né? Então nós temos até uma musiquinha lá na nossa igreja, uma canção muito linda assim, que fala assim, que a última palavra vem sempre de Deus. Eu acho muito linda, adoro essa música, né? Eu não vou cantar não para vocês, porque agora eu vou ficar sem graça, né? Então, nós precisamos permitir sempre, né? Tô continuando aqui o resumo da pregação da pastora Marinês, tá? Em Marcos, anota aí também Marcos 5, 35 ao 37, tá? Ali nós vimos que alguns discípulos de Jesus, que ele não permitiu que eles fossem com ele, que ele acompanhasse Jairo e ele até a casa de Jairo. Sabe por quê? Porque eles estavam dizendo assim para Jesus, mas por que o senhor vai lá, sendo que a menina já é morta? Por que o senhor vai lá? Então, eles estavam sendo ali profetas da desesperança, né? Profeta da desesperança. Então, Jesus não estava permitindo que eles fossem junto com eles, porque eles estavam desesperançados.
porque eles não entendiam por que Jesus ia lá mesmo assim, né? Não compreendiam ainda, já andavam há tanto tempo com Jesus e não compreendiam, né? E Jairo, que não andava assim com Jesus, estava ali, né? Confiando em Jesus, né? Isso é muito lindo, né? Então também nós temos que ter tem outros fatores também que podem atrapalhar, né, no processo da nossa família, né? Nós temos que ter cuidado com as nossas emoções, porque elas nos traem facilmente. Aqueles discípulos ali, eles estavam se deixando trair pelas suas emoções, pelas suas falsas emoções. Eles ficaram desesperançados. Eles não confiavam mais, então achavam que não adiantava mais. Então aquilo ali eram as emoções dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções, né? Eu sou uma pessoa assim que às vezes as minhas emoções me traem muito, né? E eu preciso pedir muita misericórdia de Deus para que Ele cuide das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha impulsividade, muitas vezes, que vai na frente e sabe, quer fazer por mim mesma, e quero fazer por mim mesma, e não deixo Jesus ter a última palavra, e isso atrapalha demais, gente, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Então, conforme a pastora Marinês foi nos ministrando, né, Jesus aí não deixou que aqueles discípulos que estavam com as emoções descontroladas acompanhassem ele, porque eles estavam sem esperança, né? Como nós também, muitas vezes nós ficamos sem esperanças, né? E às vezes também existe muito barulho ao nosso redor, sabe? Barulho, vozes, pessoas, e falsos profetas e tantas coisas, e às vezes nós precisamos do silêncio para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós precisamos ficar um pouco quietinho para ouvir Deus falar conosco, para que os processos na nossa família aconteçam. Isso também é muito importante, viu? Então, mas também tem um terceiro passo aqui. O quanto eu e você cremos no poder da ressurreição. Essa eu acho que foi uma coisa bem importante que a pastora Marinês nos ministrou, sabe? Porque, gente, existem coisas em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, que precisam ressuscitar, sabe? Elas precisam de ressurreição. Então, às vezes, eu e você estamos fazendo a oração errada. Nós precisamos pedir a Deus que Ele haja com ressurreição naquela situação, naquela pessoa, sabe? Às vezes nós não percebemos, então fazemos a oração errada, pedimos para Deus dar um jeito naquilo, para Deus salvar aquela situação, quando, na verdade, o que nós devemos pedir é uma ajuda espiritual pela ressurreição daquela pessoa, daquela situação, daquele sentimento, da minha falta de fé, da sua falta de fé. Às vezes o caso é de ressurreição. Então nós precisamos fazer a oração certa, sabe? Às vezes a ressurreição do nosso casamento, dos nossos sentimentos. E Jesus ele pode ressuscitar tudo isso, né? Mesmo que você, às vezes, que está assistindo essa mensagem aqui, que é um resumo que eu estou fazendo da pregação da pastora Marinês, se sinta morto espiritualmente, morte espiritualmente, peça a Jesus, ressuscita-me, ressuscita a minha fé, ressuscita a minha esperança. Jesus faz isso, faz-me crer de novo nos seus milagres, me ressuscita, Jesus. Se é você que precisa de ressurreição, peça a Jesus, me ressuscita, que Ele vai te ressuscitar, sabe? Essas pregações, elas estão sendo muito abençoadoras, né? Que a pastora Marinês tem nos ministrado. Você anota aí, por favor, também, Lucas 15, 24, tá? Que é muito importante, né? Então, a última palavra, assim, que a pastora deixou para nós foi assim: tão somente creia. Então, é preciso crer. E naquelas situações que você acha que não tem mais jeito, então peça a ressurreição. Jesus ressuscita, Ele tem esse poder. Peça a ressurreição, tá? Então, logo eu vou estar ministrando aqui para vocês, fazendo o resumo, né, da terceira mensagem
e a quarta, que a Marinês nos ministrou, que elas são assim muito importantes para as nossas vidas, e quem não assistiu precisa assistir. E eu vou repetir aqui para vocês. Aqui é só a Marli, simples, singela, que nem sabe gravar um vídeo, que tá tremendo toda hora, fazendo um resumo da pregação para você. Mas lá na igreja tem lá para vender os CDs com a pregação da Marinês, que vocês vão ver que realmente foi assim uma coisa impactante, sabe, na vida de todos nós, né, do culto de quarta-feira, das reuniões aconchegantes, do nosso culto de quarta-feira. Então, você mesmo que você tenha assistido aqui esse meu resumo aqui simples, do meu jeito, mas vai lá e compra o CD, que é muito importante que você tenha na sua casa, tá? Então, olha, assim, eu espero que Deus abençoe muito a sua vida, tá? E obrigada por você apertar aí e estar assistindo esse vídeo, tá? E Deus abençoe. E essa pregação, ela foi feita na Igreja Missionária Central de Maringá, pela pastora Marinês Cândido, e esse aqui é só um resumo, tá? Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida, tá? Fica na graça.